Doutor Sandro, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui muito nessa tarde obrigado. maravilhosa. Hoje nós vamos abordar um assunto que podemos dizer que é um assunto polêmico. Sim, é relevante. Relevante. De extrema importância. De extrema importância. E outra coisa que eu queria falar aqui a respeito, todas as quartas-feiras nós estamos recebendo aqui o Dr. Sandro Massini, que é psicólogo clínico a respeito de saúde mental e saúde emocional. Nós temos sido tremendamente edificados todas as quartas-feiras. E no meu Instagram tem pessoas que mandam mensagem falando que os temas que têm sido abordados aqui no programa têm sido de bastante relevância para eles. E hoje nós vamos falar sobre depressão. Doutor Sandro, posso falar a respeito de depressão, que a depressão é a praga do mundo ultimamente? Como é que é isso? A depressão, a Organização Mundial da Saúde, ela já colocou como mal do século, né? Mal do século. É um sintoma comum que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai se deparar com um quadro de melancolia, de tristeza, mas existe uma diferença na profundidade e na persistência do sintoma. Então as pessoas acabam confundindo, né? Eu estou triste, eu estou com depressão. Não, tristeza faz parte. A tristeza faz parte? Faz parte da vida, né? Enfim, é o contrassenso da felicidade. E faz parte e é natural que quando reprovamos, quando perdemos uma amizade significativa, como quando mudamos de escola, quando mudamos de país, é natural que a gente sinta uma certa melancolia, uma pequena tristeza. Mas a tristeza, ela costuma ser passageira. Sim. Né? A depressão não. A depressão, os sintomas, eles são mais profundos, mais persistentes e duradouros. E isso também é acumulativos, porque eles vão se somando, né? Eles vão se somando e dificilmente vão embora, a não ser com o tratamento. Uau! Então, há uma diferença muito grande de tristeza para depressão. Perfeito. São opostos? Não, opostos não. Mas assim, a profundidade, a duração, aí assim a gente consegue diagnosticar, olha, este sujeito ele está depressivo ou apenas é um momento de tristeza, é um momento passageiro na vida dele, devido a uma perda, devido, enfim, a reprovação, uma prova que não passou, um trabalho que não entrou, uma viagem que não fez. Então tem uma certa diferença e como todo diagnóstico clínico, né, como todo diagnóstico psiquiátrico, a avaliação ela é feita de uma forma clínica, tem alguns critérios, como todo diagnóstico, ok? O olhar clínico e apurado de um especialista, aí sim a gente consegue medir, consegue avaliar, enfim, o tamanho, a profundidade desse sofrimento dessa pessoa que nos chega. É normal. A pergunta que me fizeram é normal ter medo de barata? Essa pergunta é fantástica, né? Que não tem nada a ver com depressão, né? Tem a ver com fobia, medo. Eu vou falar, você vai até falar assim, que isso, Renato? Eu não tenho medo de barata, eu tenho nojo. Mas só que entre barata e lagartista, eu tenho pavor de lagartista. Eu acho que bicho nojento, cara. Sério, doutor Sandro, se eu vejo uma lagartixa na minha parede ou na porta, onde for, eu já começo a me afastar, já pego a vassoura, algum objeto poder matar. Eu tenho que matar, porque eu sinto, no meu sentimento, no pensamento, eu sinto que ela vai na minha cama, se eu estiver dormindo, vai passar do lado. Nojento. Não, a pergunta é engraçada. Não é boa. Faz sentido, mas não é depressão. Que fique claro, hoje o tema é depressão, é uma fobia, né? Nos transtornos ansiosos é tido como fobia específica. É algo também que quando gera um impacto muito grande na vida da pessoa, precisa de tratamento. Verdade. Porque todos os sentimentos, todas as emoções, faz parte da vida de todo mundo. A diferença é quando essas emoções, ela altera o nosso funcionamento. O funcionamento psíquico, o funcionamento cotidiano. Aí sim a gente fala, olha, a pessoa está tendo uma interferência significativa e precisa de uma avaliação e um cuidado. Entendi. Doutor Sandro, com que idade pode começar a aparecer a depressão na vida do ser humano? A depressão, ela pode acometer o ser humano em qualquer momento da vida. Antes da pandemia, tem alguns estudos que diz, né, que antes da pandemia, ela acomete a qualquer idade, mas antigamente a prevalência era numa idade mais avançada. Com o advento da pandemia,
né? Então a gente está falando aí de 2000 para cá, de 2020 para cá, hoje ela acomete muitos jovens, muitos adultos, ok? E numa menor porcentagem, né? Ela também acomete crianças. Então a depressão hoje ela pode acometer, ok? Qualquer pessoa e em qualquer faixa de idade. É claro que, como todo sintoma psiquiátrico, existem algumas prevalências e alguns mecanismos, alguns gatilhos que favorecem o aparecimento de doença. Então a gente pode pensar sempre no lado biológico, né? O fator hereditário, né? Fator de personalidade e o fator social. Então a soma desses 3 critérios, ok, favorece o aparecimento em algum momento da vida. Em algum momento da vida, a pessoa pode vir desenvolver um quadro de humor. Depressivo. Um quadro depressivo. Nós abordamos aqui, vamos fazer uma retrospectiva lá atrás dos temas. Nós abordamos aqui sobre ansiedade, falamos sobre o sono, falamos sobre burnout, alcoolismo, burnout, TDAH. Isso, TDAH. Falamos sobre alguns quadros ansiosos. E também hoje nós estamos falando sobre a depressão. De todos esses quadros que nós falamos num decorrer de um prazo de um mês e meio, eu posso perguntar, falando se na pandemia, no prazo de 2 anos, de 2020 para 2022, a depressão foi maior do que todos esses? Ah, sim, a depressão e a ansiedade. O que os estudos dizem é que teve um aumento de no mínimo 40% dos casos ansiosos e depressão no mundo, mas não é só no Brasil, é no mundo, né? Ansiedade porque a gente não sabe, a gente não sabia como que ia terminar essa pandemia. Lembra que era dito que ia durar um mês, depois 6 meses, depois de 1 ano. Se passou aí 2 anos da pandemia e agora alguns casos estão voltando. Então é algo que ainda estamos vivendo, né? É um vírus que ainda a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se precaver, porque ainda ele não foi extinto. E isso gera ansiedade, é natural que gere-se ansiedade, e depressão porque gera muito medo, gera muita angústia. Nossa! E o que faz aumentar a depressão na vida de uma pessoa? Os fatores são os mais diversos, né? Os fatores são os mais diversos. Mas um ambiente hostil, um ambiente de muita pressão, um ambiente de uso e abuso de qualquer substância psicoativa, desde o cigarro ao álcool, a maconha, qualquer tipo de droga. Sério? Né? Sim, favorece algum estresse de uma forma muito, muito significativa, roubos, assaltos. Então, são várias as circunstâncias, ok, que o ser humano pode se deparar, que chama-se gatilhos, né, para que ela venha a desenvolver abandono, rejeição, maus tratos, abuso. Nossa, eu poderia ficar falando aqui várias causas, né? Várias causas. E aquele ambiente de conflito, de confusão, de contenda que se tem muito dentro de uma residência. Tem muitas casas que 7 dias na semana, vamos botar aí que 5 dias na semana é só contenda, conflito. Isso pode aumentar o quadro de depressão dentro da residência? Sim, olha, a gente sabe que qualquer transtorno emocional, como eu disse, existe o fator hereditário, né? O fator de personalidade e o ambiente e o contexto social, seja na empresa, seja em casa, seja na família. O que a gente indica a todos os clientes, a todos os nossos pacientes, é que eles busquem um ambiente saudável e acolhedor. O inverso disso realmente se torna um ambiente tóxico. E o ambiente tóxico, ele se torna um ambiente favorável ao aparecimento ou se torna favorável à manutenção desses quadros negativos, desses quadros melancólicos, porque o que a gente precisa desmistificar é que a depressão não é coisa de vagabundo. A depressão não é um sintoma de uma pessoa preguiçosa. A depressão não é falta de Deus. A depressão quimicamente é uma descompensação, é uma desarmonia bioquímica,
ok? Que faltam algumas substâncias, alguns neurotransmissores, alguns hormônios que vai favorecer essa desregulação. E aí você vai ter estes sintomas. Então, eu posso falar que é algo pessoal que já está na pessoa, é mais ou menos isso? Pode ser, se a gente pegar uma parcela, lembra que eu falei que são 3 principais fatores que desencadeiam os quadros psiquiátricos. Sim. Ok? Um deles é o fator hereditário. É a cadeia genética. Então, assim, pensa, né? É aquela coisa da cor da pele, da cor do cabelo, da cor dos olhos, estatura. Né? Geralmente os filhos se parecem com os pais ou se parecem com os avós. Sim. Genética. E junto com a genética física, a gente também herda a genética cognitiva. Então, se eu tenho os pais, se eu tenho avós, se eu tenho os familiares com problemas psiquiátricos, com transtornos mentais, provavelmente a probabilidade é que eu venha ter maior chance de desenvolver. Mas não é uma conta, uma conta fechada. Não é porque o meu pai teve depressão que eu vá ter depressão. Sim. Mas a chance que eu tenha é maior, que eu desenvolva é maior. E aí tem os parâmetros de personalidade, lembra? Se eu sou muito obsessivo, né? Se eu usar drogas, se eu me expuser a muitos riscos, né? O contexto social, a traumas, a violência. Então, somada à herança genética, né? Eu pego alguns perfis da minha personalidade, somado ao contexto social, aí é um gatilho. Aí é a conjuntura perfeita para que desenvolva os quadros emocionais. Posso falar que tem muitas pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento que não tinha nem noção disso que você está falando agora. Que possa vir a ser algo hereditário. Então, quando vier a surgir um início, vê se é mais ou menos isso, quando vier a surgir um início de uma pré-depressão, de sintomas de uma pré-depressão na vida da pessoa, a pessoa já tem que procurar ajuda. E como fazer esse diagnóstico, como ter essa percepção em casa? Então, são algumas mudanças drásticas que a pessoa sente, né? Porque a depressão, a gente coloca a depressão como leve, são as divisões, depressão moderada e a grave. A grave é muito fácil, né, de ser vista, de ser percebida, porque a pessoa realmente ela perdeu o controle da sua vida. De tudo. Falta de ânimo, de energia, alteração do sono, alteração do humor, alteração do apetite, ou engorda demais ou emagrece, perda da energia, incapacidade de pensar e tomar atitudes, tomar decisões, e nos casos severos, ideações e pensamentos de morte. Esse daí, não esse que você está falando agora de pensamento de morte, mas quando você falou agora a respeito desses riscos que a pessoa já começa a ter, falta de apetite, ou engorda demais, emagrece demais, o ânimo dela, a pessoa, no caso, ela já se entregou. Sim, assim, porque eu não uso o termo se entregar, porque eu acredito eu acredito em doença. Isso é um quadro patológico. Então não é que a pessoa ela se entregou à doença, é porque os fatores são muito fortes, os sintomas são muito fortes e prevalentes. Então imagina, ela começa a ter uma falta de energia absurda. Ela perde o interesse, as coisas que davam prazer, como trabalho, família, esporte, namoro, ela perde-se o valor, perde-se o prazer, né? Ela para de pensar no futuro, em projeções, em estudo, em trabalho. Assim, o mundo vai perdendo a cor. O mundo vai ficando cinza para a pessoa que sofre de depressão. É como se ela olhasse ao seu redor e perdesse a sua referência enquanto pessoa e a sua referência enquanto núcleo familiar, o núcleo social. Então, volto a dizer, a depressão grave, ela requer realmente tratamento e urgente. Uau. Então, vocês que nos escutam,
escutam, né, que estão nos assistindo, se vocês estiverem passando por um quadro similar a esse, ou se vocês souberem alguém que está passando por essas conjunturas de fatores, pede ajuda, se abre, conversa com o seu familiar, né? Liga para um amigo, procura um profissional, porque provavelmente você pode estar sentindo, você pode estar sofrendo de depressão. Que forte, muito forte mesmo. Agora a pergunta que eu não quero calar, doutor Sandro, pelo amor de Deus, é aquelas mulheres que levaram 9 meses, né, para poder ter seu filho, e ficou naquela ansiedade, naquele desejo, agora vai, agora vai, agora vai. Tem um filho debaixo de muita saúde, graças a Deus por isso, mas aí vem a depressão pós-parto. Como lidar com isso? Como que é isso? Então, olha, o diagnóstico, o quadro depressivo já é uma doença, a prevalência da depressão, ela se dá já mais em mulheres do que em homem. Então, geralmente é de 2 mulheres para um homem. Né? Por conta dessa alteração hormonal que a mulher sofre, né? No parto, a mãe, imagina só que é um único corpo que tem a capacidade de gerar outro corpo que se alimenta de um único ser. Então, esta produção, esta força é algo que realmente interfere completamente a capacidade hormonal. Então, isso mexe com a mulher e é natural e acontece, e com uma certa prevalência, acontece a depressão pós-parto, né? Mas que, no meu pensamento, eu fico assim pensando... Era algo que era para ser de felicidade, de alegria, de comunhão entre o casal. Mas a mulher, ela tem isso praticamente... Eu posso falar que são todas? Não são todas. Não são todas. É uma parte, é uma parcela. E volto a dizer, para que ela desenvolva este quadro, lembra dos fatores, sempre é somado aos fatores. Não é algo que aconteceu realmente por conta apenas e restrita da gravidez. Pode ter sido da gestação, né? Pode ter sido uma gravidez de muita turbulência. Pode ter sido uma gravidez muito estresse. Enfim, de estresse. Pode ter sido uma gravidez não desejada. Pode ter feito algum uso ou abuso. O psicológico da pessoa? Sim, claro. Ataca, né? Pode ter feito uso ou abuso de qualquer substância. Né? A gente sabe que tem muitas mães que, mesmo estando grávidas, continuam fazendo uso de bebida alcoólica. Verdade. Continuam fumando. Então, tudo isso são fatores que vão interferir. Então, volto a dizer, né? O diagnóstico psiquiátrico é muito complexo, né? Porque quando a gente olha de uma maneira isolada, é muito fácil a gente apontar. Mas se a gente vai investigar, enfim, aí a gente acaba entendendo o porquê das coisas. Nossa, forte, hein? E o que você fala pra gente, doutor Sandro, a respeito da depressão maior? Então, a depressão maior é tida como esse quadro da depressão grave, né? Volto a dizer, a depressão leve, moderada e grave. É aquele quadro que se instalou, ok? E permanece durante muito tempo e que acomete a vida da pessoa em todos os seus parâmetros. Vai acometer a vida de um indivíduo dentro da sua casa, na sua relação familiar, na sua relação profissional, na sua relação social, na sua relação laboral. Então, a depressão maior ou a depressão grave é este quadro de saúde que impacta o funcionamento cognitivo e o funcionamento físico, emocional do ser humano a tudo que ele vai fazer. Né? E a diferença lá atrás que eu disse da depressão e da tristeza, que as pessoas acabam se confundindo, para que a gente faça o diagnóstico de depressão, esse sintoma melancólico de falta de energia, de alteração no apetite ou alteração no sono, né? Esta dificuldade em tomada de decisão, pensamentos de desvalia, pensamento de inutilidade, que são todos os sintomas da depressão. Esses sintomas ele tem que permanecer quase que diariamente, quase que o dia todo, por no mínimo 20 dias, 2, 3 semanas. Uau. Quando esse sintoma, então você vê que o percurso da doença ela é muito mais severo.
né? A tristeza já não. A tristeza é coisa de 2, 3 dias. A pessoa ficou triste que levou um fora do namorado, ou ficou triste porque reprovou na prova, ou foi fazer a prova lá de volante na autoescola pela 3ª vez e não passou. É claro, vai ficar triste. Fiquei arrasado por 2 motivos na minha vida. Por ter sido reprovado pela 2ª vez na prova da autoescola, mas na 3ª eu passei. Você viu que eu falei certo, né? Você viu que eu trouxe... Eu falo isso porque no consultório eu ouço muito isso. Direto? Porque são jovens, acabado de completar 18 anos, aí as mães desesperadas, né, trazem meu filho. Ele está depressivo, que reprovou na prova 2, 3 vezes. Não é depressão, é tristeza, é natural. É natural. A vida é feita de superações. Então imagina se a vida fosse tudo, tudo festa, tudo sim, tudo facilidade. A vida perderia o sentido, o significado. Então as dificuldades, né, as provas nos favorecem a formação do nosso caráter. Favorece a nossa postura, né, enquanto seres capazes de fazer escolha, colocar o objetivo em busca dele. É verdade. E eu fiquei também, assim, muito arrasado na 2ª vez. Eu fui tentar 3 vezes para poder tirar o visto dos Estados Unidos. Na primeira não passei, na 2ª também foi reprovado, aí não queria saber mais. Que promessa de Deus nada, que Deus prometeu que eu vou para os Estados Unidos, né? Aí na 3ª, quando menos esperava, aí recebi lá o carimbo do visto, né, nos Estados Unidos, 10 anos. Aí, ano passado venceu e esse ano já renovei para mais 10 anos também, agora eu tô feliz. E como você tinha falado no comecinho, logo no comecinho, a depressão, ela pode levar a pessoa à morte. Sim. O último critério da depressão, se a gente olhar os critérios para fazer o diagnóstico, o 9º e último critério são esses pensamentos recorrentes de morte, que são 2 momentos. Tem hora que eu penso realmente que a minha vida perdeu o sentido, que não faz mais sentido eu estar vivo, que eu sou um peso para o meu familiar, eu sou um peso para minha mulher, eu sou um intruso no trabalho. Então esse sentimento de desvalia, de inutilidade me invade de tal modo que eu acho que se eu morrer, seria um alívio. Este é um dos percursos deste pensamento. O outro é realmente a ideação suicida. Eu penso realmente em me matar. Então é algo mais severo. E isso acontece nos quadros depressivos e em alguns transtornos psiquiátricos. Este sentimento realmente faz parte do pensar, faz parte do dia a dia do doente. Doutor Sandro, eu recebo, agora até que parou um pouquinho, mas eu recebia muitas mensagens de pessoas, chegavam para mim, me ligavam e falavam assim, me ligando, 3 horas da madrugada, 2 ou 4, eu quero me matar porque, um exemplo, meu marido me traiu, eu quero me matar por causa do problema tal, minha vida não tem mais rumo. É um ditado popular que as pessoas, que eu penso o seguinte, quem quer fazer, não fala, faz. Então, esse tipo de pessoas que ficam meio que ameaçando a gente, falando que quer tomar determinadas atitudes de mortes, isso aí, que tipo de abordagem que eu posso... Como lidar com esse tipo de pessoas? Então, olha, primeiro... posso falar que isso é uma depressão? Não, sim, olha, assim, depressão tem que haver um quadro persistente e com vários critérios, né? Mas a gente, enquanto profissional, a gente acredita que quem fala que quer se matar tem que ser dado atenção, porque a pessoa fala uma vez, pode tentar uma vez, fala a segunda, pode tentar, e de tanto tentar consegue. Mas eu tenho que dar atenção a esse tipo de pessoa? Sim, eu acho assim, porque a pessoa, porque tem pessoas que são mais histriônicas, mais neuróticas e querem chamar atenção. A gente sabe que existe essa parcela, mas tem aquela outra também que o desespero é tamanho que ela é como se fosse um pedido de ajuda. Olha, eu vou me matar. É como se estivesse falando, olha, me ajuda, por favor. Ou a minha angústia é muito grande, o meu desespero é muito grande, eu não vejo mais saída para a minha vida. Porque tem pessoas, ainda a saúde mental, ainda os transtornos psiquiátricos, eles têm uma falta de compreensão e de aceitação, né? Porque as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem e as pessoas julgam.
Então, por vezes, a pessoa que sofre, que está nos ouvindo, ela está em casa, ela está depressiva, ela vem sofrendo há anos ou há meses calada por vergonha de pedir ajuda. De pedir ajuda, né? E aí, quando a doença toma uma esfera muito negativa, ela se mata. Ou ela tenta se matar. Porque ficou com vergonha, ou porque desconhecia que sofria de um transtorno mental. Né? Então, assim, tá angustiado, a vida tá difícil, a vida perdeu o significado, alguma coisa está acontecendo. Porque a vida, ela tem que ser vivida com prazer. Dificuldades todos vamos ter. É natural, você não passa por dificuldades? Sim, todos os você dias. não passa por provação? Eu também passo a todo momento. Mas eu sempre acordo com vontade de viver. Eu sempre acordo fazendo planos, fazendo projetos. Isto é o natural. Quando a gente perde esse sentido, alguma coisa está acontecendo. Então é hora da gente olhar e prestar atenção. Entendi. A pergunta que eu não quero calar, doutor Sandro, depressão tem ou não tem cura? Tem, claro. Aí eu quero te fazer, englobando essa pergunta. Sim. A cura é mais psicológica no sentido de orientações ou medicação? Então, como eu disse, todo transtorno é muito complexo. Dependendo do grau da depressão, só psicoterapia, o atendimento psicológico, orientação, conhecimento, enfim, supre a necessidade. Mas tem alguns casos mais profundos, como a média, como a depressão grave, como a depressão recorrente. Aí sim precisa da intervenção de psiquiatra, precisa da medicação, precisa da terapia, precisa do apoio familiar, aí o tratamento é mais complexo, mas tem cura. O bom da depressão é que todo esse sentimento de desvalia, de inutilidade, essa baixa autoestima, essa alteração no sono, alteração no seu libido, alteração na alimentação, todo esse quadro negativo que você está vivendo, né, ele tem cura. Quando a gente trata a depressão, você vai voltar a viver com alegria, com satisfação, e isto é para todo mundo, né? A pessoa assumindo o seu papel dentro da terapia. O que é assumir o seu papel? Entender que você tem um diagnóstico, entender que você está adoecido e entender que você precisa de ajuda. Beleza. Tá dito aí pelo doutor, o mestre, podemos dizer que todas as quartas-feiras, doutor Sandro Massini, nossa, eu já fico assim, quando chega quinta-feira, já fico doido para chegar na próxima quarta. Muito obrigado, doutor Sandro. Mais uma palestra, posso dizer que todas as quartas-feiras, você sempre trazendo uma palavra edificatória para todos os nossos corações. Pode deixar, por favor, o telefone de contato, suas considerações finais. Eu que agradeço, então lembre-se, você não precisa sofrer sozinho. A depressão é um diagnóstico complexo, é um diagnóstico severo quando não tratado, mas é extremamente tratável. Então busque ajuda, conversa com um amigo, conversa com um familiar, com um profissional de saúde e vamos viver a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais saudável. Entrando em contato com a nossa clínica, é a Somente Clínicas, né? O nosso site, somenteclinicas.com.br. O meu Instagram é Sandro Massini _psicólogo. Pode mandar sugestões, podem fazer as suas perguntas, sempre um prazer responder. E lembre-se que este programa a gente faz para vocês, né? A gente busca, assim, a ideia é trazer temas importantes a serem discutidos aqui e alertado para todo mundo. Obrigado, meu amigo. Até quarta-feira da semana que vem. Com Deus.